Olá, vamos agora falar de algumas relações entre expoentes de Lyapunov e entropia. Relembrando o teorema de Euclides, a conclusão, que falta as inclusões aqui dos subespaços. Temos então o número finito de expoentes de Lyapunov, para uma transformação suave de classe CR, R maior ou igual que 1, entre uma variedade. Não precisa ser um diffeomorfismo, basta ser apenas C1, okay? E trabalhamos com o cociclo dado pela derivada de transformação, e isso nos dá os expoentes de Lyapunov de transformação F, os respectivos subespaços, para cada medida invariante. De facto, estas quantidades existem num conjunto de medida de probabilidade total. O teorema conhecido como a desigualdade de Ruel diz que para qualquer probabilidade invariante em relação à transformação F, a nossa transformação C1, pelo menos, nós temos que a entropia é limitada por cima, é menor ou igual que o integral dos expoentes, da soma dos expoentes positivos com as respectivas multiplicidades. Okay? Em que o xi, né, é a soma dos expoentes positivos com as respectivas multiplicidades. Se a função é invertível, se a transformação é invertível, se temos um diffeomorfismo, okay? Então nós temos, de fato, a decomposição em soma direta, okay? E podemos também substituir, né, esta aplicação, esta função aqui xi, por esta soma, que é os expoentes e as respectivas multiplicidades, como as dimensões do subespaço, né? A soma para todos os expoentes positivos. Okay? Nós estamos usando uma expressão equivalente no caso das transformações não invertíveis para endomorfismos. Okay? Portanto, isto é só uma pequena observação. Então, a desigualdade de Ruel nos dá uma cota superior para a entropia. Em particular, observem que se a entropia for positiva, então automaticamente eu tenho algum expoente de Lyapunov positivo. Okay? Isso é um resultado extremamente útil. Okay? E claro, se a dinâmica for invertível, eu posso aplicar o mesmo resultado para a inversa, né? E nós sabemos que a entropia da inversa é a mesma entropia da transformação, isso não muda, okay? Mas no caso dos expoentes de Lyapunov, os expoentes positivos da inversa são os expoentes negativos da F. Okay? Porque há uma troca de sinal. Então, a entropia fica limitada, né, pela soma dos expoentes negativos com as suas respectivas multiplicidades, com um sinal trocado. Ok? Então, quando eu tenho F invertível, eu posso dominar a entropia pela soma dos expoentes positivos com as suas respectivas multiplicidades, ou pela soma dos expoentes negativos com as respectivas multiplicidades com sinal trocado. Observem que quando a dimensão de M é 2, okay, então o que é que vai acontecer? Se eu tiver um diffeomorfismo, se a entropia for positiva, então, por um lado eu tenho um expoente positivo, usando os expoentes do futuro, usando a desigualdade de Ruel para os expoentes do futuro, para F, e por outro lado eu tenho que ter um expoente negativo usando a desigualdade, a mesma desigualdade de Ruel, mas aplicada para F-1. Okay? Porque esta entropia é a mesma, ela é positiva, então eu tenho que ter, por um lado, um expoente positivo e por outro lado um expoente negativo. Se eu estou em dimensão 2, isto significa que toda a medida da probabilidade invariante com entropia positiva tem que ter um expoente positivo e um expoente negativo, portanto tem que ser uma medida hiperbólica.
Okay? Da mesma forma, para o caso de campos de vetores tridimensionais, né, nós aplicamos o teorema, vale também a desigualdade de Rowell, okay? Porque a entropia, lembrem, a entropia, no caso de um fluxo, é a entropia do tempo 1 do fluxo. Okay? E nós também já vimos, durante a prova do teorema dos elétrons, que os expoentes de Lyapunov do fluxo coincidem com os expoentes de Lyapunov de uma iteração, por exemplo, do tempo 1 do fluxo. Certo? Então, nesse caso, o mesmo argumento vai nos dizer o quê? Se eu tiver um fluxo, dimensão 3, caso C1, fluxo C1, se eu olhar para os expoentes de Lyapunov do fluxo, e se o fluxo tiver, se a medida invariante que eu olhar, né, tiver uma entropia positiva, então, por um lado, eu tenho um expoente positivo, aplicando para o fluxo no futuro. Usando a inversa do fluxo, eu consigo provar que tenho também um expoente negativo. E eu sei que na direção do campo sempre tem expoente zero. Logo, essa medida também é hiperbólica. Então, em dimensão 3, né? Em dimensão 3, toda a medida invariante de probabilidade com entropia positiva também é hiperbólica automaticamente. Né? Tem o expoente positivo, o expoente negativo e o expoente nulo na direção do campo, que sempre tem. E a igualdade desta relação, da desigualdade de Rowell, esta é conhecida como a fórmula da entropia de Pesin. Ela ocorre, foi provado por Pesin em 77, que se a medida for invariante e absolutamente contínua em relação a Lebesgue, né, se ela for uma medida absolutamente contínua em relação a Lebesgue, ou seja, se for uma densidade invariante, para uma transformação de classe C1 mais alfa, para um diffeomorfismo de classe C1 mais alfa, então nós temos a identidade, né, que é a entropia, coincide com o integral dos expoentes positivos com as suas multiplicidades, a soma dos expoentes positivos com as suas multiplicidades. Certo? Mais ainda, reciprocamente, né, isto aqui tem se f é invariante, se temos uma medida de probabilidade invariante absolutamente contínua em relação a Lebesgue, então vale a fórmula da entropia. Reciprocamente, em 85, letra P e Young, provam que a fórmula de entropia vale, okay, para um diffeo C mais alfa, se e só se a desintegração da medida μ, né, ao longo das variedades instáveis, nós vamos daqui a pouco, mais na frente do curso, nós vamos ver que vão existir variedades instáveis QTP nos pontos para QTP para uma medida que tenha expoentes positivos. Okay? Então, eu vou desintegrar a medida aqui em relação às folhas instáveis. Eu faço uma desintegração nas folhas instáveis. E se essa desintegração for absolutamente contínua em relação à medida de Lebesgue restrita às folhas instáveis, que são subvariedades, okay? Então vale esta fórmula, vale a fórmula de entropia, e reciprocamente a fórmula de entropia implica que eu tenho essa desintegração absolutamente contínua. É uma generalização, é uma caracterização importante das medidas que satisfazem a fórmula de entropia para diffeomorfismos suficientemente suaves, pelo menos C1 mais Howler. Okay? Os mesmos autores, letra P e Young, obtiveram a fórmula da entropia, para uma entropia, para qualquer medida invariante dada com a soma dos expoentes positivos, mas com uma soma ponderada, okay? Em que os ponderados, ou seja, a entropia de fato é sempre igual a uma certa soma ponderada dos expoentes positivos, onde a ponderação é essencialmente a dimensão de Hausdorff da medida na direção do autoespaço correspondente ao expoente que aparece na soma. Okay?
como se mede, o que é que significa essa dimensão de Hausdorff e como é que se mede essa dimensão na direção de um certo subespaço. É um detalhe técnico que, bom, que falarei noutra altura. É possível ter sistemas em que a desigualdade de Ruel é estrita, okay, para todas as medidas invariantes. Okay? Um destes sistemas é conhecido como um exemplo devido a Bowen, muita gente atribui a Bowen, que no fundo vocês podem, eu tentei desenhar ali na esfera, mas no fundo é este exemplo portanto, é este desenho, mas com as setas invertidas, ok? Tem que inverter, isto é a transformação inversa desta aqui, em que nós vamos ter, essencialmente, que todas as órbitas aqui fora, aqui em cima, elas vão convergir para esta curva aqui, as órbitas aqui embaixo vão convergir para esta curva aqui também, para esta conexão heteroclínica, e as órbitas internas, né, elas vão se expandir, elas vão se afastar e vão se acumular nesta órbita heteroclínica. A órbita heteroclínica, não é uma conexão da variedade estável com a variedade instável, né? Elas coincidem para estes dois pontos de célula, SM e S2. Isto aqui está desenhado como se estivéssemos num toro, né? De facto vai ser uma esfera. Portanto, é aquele desenho aqui no equador da esfera e depois no polo norte e no polo sul se colocam fontes, né? As setas invertidas, fontes para afastar as órbitas, né? Elas todas se acumulam aqui. Então o que vai acontecer é que nós vamos ter quantas medidas invariantes neste sistema, vamos ter apenas as medidas invariantes suportadas na célula e aqui nas fontes e no polo norte e no polo sul, ou seja, apenas os pontos fixos, vamos ter medidas de Dirac. Né? Todas as medidas de probabilidade invariantes são combinações lineares destas Dirac, né? Nos poços e nas células, okay? E portanto a entropia vai ter que ser nula, okay? Porque tem apenas, as únicas medidas invariantes são apenas Diracs. Okay? Mas nós temos expoentes Lyapunov positivos. Porquê? Porque nestas células ou nas fontes, uma fonte tem expansão, a célula tem uma direção expandida e, portanto, eu aí observo, se eu aplicar o teorema de Ocel-Edets a Dirac na célula, né, eu vou obter que os expoentes de Lyapunov são exatamente os logaritmos dos autovalores da derivada da transformação e, portanto, eu tenho expoente positivo quando eu tenho uma célula ou uma fonte. Então todas as medidas invariantes têm expoentes positivos. Então este integral, o integral dos expoentes positivos da medida vai ser estritamente positivo e a entropia é sempre zero porque está sempre suportada em um número finito de medidas de Dirac. Okay? Então, em particular, isto mostra que não existe uma medida que satisfaça a fórmula da entropia para esta transformação. Okay. Para casos mais suaves, e de facto pareceu mais alfa também, né? Se eu tomar agora um dífio, uma variedade compacta, eu vou só recordar de novo algo que eu já falei na introdução do curso, a medida SRB. Uma medida SRB para a transformação F é uma medida F invariante, probabilidade, que tem pelo menos um expoente Lyapunov positivo, QTP, okay? E que tem desintegração absolutamente contínua ao longo das variedades instáveis associadas a esses expoentes positivos. Portanto, pelo teorema de Drapier-Yang, né, isto é uma medida que vai satisfazer a fórmula da entropia. Okay? Então, alguns autores também dizem que essas medidas são estados de Gibbs instáveis, o Gibbs state, estados de Gibbs instáveis, ou outros também falam que são medidas de Pesin. Okay?
Então, em particular, o exemplo anterior não admite medidas SRB, okay? Porque as medidas SRB têm que satisfazer a fórmula de entropia. Medidas físicas e estados de equilíbrio. Bom, para o caso de um atrator axioma A, que vocês devem ter estudado em dinâmica hiperbólica, nós temos que uma dada medida invariante é uma medida SRB, se só se ela for um estado de equilíbrio em relação ao potencial geométrico, potencial menos logaritmo do jacobiano na direção instável. Okay? Ou seja, a entropia é exatamente igual a esta integral. Okay? Porém, reparem, lembrem da teoria de Euler-Deth, o teorema de Euler-Deth, esta integral vai ser exatamente igual ao integral da soma dos expoentes dentro desta direção invariante com multiplicidade. Okay? Ou seja, vai ser a soma dos expoentes positivos, porque nós estamos assumindo que temos um atrator hiperbólico. Certo? Okay? Mas nós, sabe-se mais, pela teoria dos atratores axioma A, que esta relação acontece se só se a medida μ é medida física, ou seja, o conjunto de pontos, cujas médias de Birkhoff em funções contínuas são dadas pela medida μ, são dadas pelo integral da função contínua em relação a μ, o conjunto de pontos que satisfaz esta relação, que satisfaz o teorema de Birkhoff para funções contínuas, esse conjunto de pontos tem não só medida 1 em relação à medida invariante, mas tem de facto medida de Lebesgue positiva. Ok, isso é a ideia de ser uma medida física. Okay? De facto, sabe-se que nos axiomas tudo isto é equivalente. Né? As medidas físicas, estados de equilíbrio e SRB são equivalentes. O exemplo que eu apresentei atrás, de uma desigualdade estrita para a desigualdade de Ruel, nós podemos adaptá-lo fazendo, está aqui esboçado como fica o campo nesse caso, ou seja, põemos só um ponto, fazemos uma dupla conexão homoclínica. Nesse ponto, colocamos aqui uma fonte, portanto as órbitas vão se acumular aqui neste ramo, nesta conexão homoclínica, outra fonte simétrica do lado de lá, e as órbitas de fora da figura 8, do 8 ali das interseções homoclínicas, elas vão convergir para a interseção homoclínica. Então, a única medida, há três medidas invariantes ergódicas aqui, a cela e as Diracs nas fontes, mas esta cela aqui, ela é uma medida SRB. Okay? Porque estas órbitas elas vão se acumular aqui. Porque ao passar muito perto da cela, estas órbitas elas desaceleram. Okay? E portanto elas passam muito tempo aqui. Então a média de Birkhoff ao longo destas trajetórias, ela vai se concentrar na Dirac. Okay? A média de Birkhoff vai ser dada pelo valor da função contínua aqui. No alugamento, por exemplo, se pega uma órbita aqui que sai da fonte, e vai se acumular aqui à volta, o que vai acontecer é que ela vai demorar cada vez mais tempo aqui, tem muitos iterados aqui, muito tempo passando aqui, e enquanto que por aqui, pelo teorema do fluxo tubular, por exemplo, se nós pensarmos isto como um fluxo, o teorema do fluxo tubular, ela vai demorar um tempo constante a dar esta volta. Okay? Então a média vai ser dominada pelo tempo que ela passa aqui numa vizinhança do P. E, portanto, no limite, o que vai acontecer é que a frequência de valores de uma função φ, a média de valores da função, de uma certa função contínua φ, qualquer que seja ela, calculada ao longo desta órbita, essa média vai convergir para o valor da função φ no ponto P. Okay? Isto está dizendo que a Dirac em P vai ser uma medida física. Okay? Mas ela não é uma SRB. Okay? Ela não é uma SRB porque, apesar dela ter um expoente Lyapunov positivo, ela não vai ter desintegração em relação às variedades instáveis, porque
é uma Dirac e essa desintegração não vai ser o processamento contínuo. E também porque nós já vimos que este tipo de sistemas essencialmente não vai poder satisfazer a igualdade na fórmula de Pesin. Ou seja, vamos ter uma desigualdade estrita de Ruel. Okay? Um outro exemplo muito mais simples é também um poço para um difiomorfismo. Né? Ele tem uma medida física, okay? Mas que não é SRB. Não é SRB porque, bom, porque ele não tem expoente positivo. Né? Isso é um poço. Né? A Dirac no poço é uma medida física porque todas as órbitas na vizinhança do poço vão convergir para o poço e, portanto, a média de Birkhoff vai convergir para, né, a integral em relação à Dirac. Então, a Dirac é uma SRB, perdão, é uma medida física, a Dirac é uma medida física, mas não pode ser SRB porque não tem expoente positivo. Também podemos dar um exemplo de infinitas medidas SRB que não são físicas. E isso é uma construção, é um truquezinho muito simples. Tomemos um dífeo, um anosófo linear do Tor, ok? Tor T2, para não complicar muito. Temos um anosófo linear e fazemos o produto direto dessa transformação anosófo com a identidade. Ok? Temos aqui o Tor T2, fazemos a identidade no círculo. Então, temos uma transformação do Tor T3. Okay? Então, o que é que vai acontecer? Para cada x no círculo, né, o x é fixo, porque eu tenho a identidade. Então, o toro dado por T2 vezes x, ou seja, a seção por esse x no círculo, vai ser um conjunto invariante. Portanto, para cada x, o T2 vezes x é um conjunto invariante. Eu tenho uma infinidade de conjuntos invariantes. E, claro, como ele é invariante, né, então, e lá dentro eu tenho um toro com a dinâmica do dífeo, da Anosov, né, restrita a este toro. Que é como o x é fixo, né, tem essa dinâmica. Então, lá dentro de cada um destas seções, eu tenho a medida de Lebesgue como invariante, a medida de Lebesgue no toro. Que é a medida de Lebesgue planar. Okay? E esta medida, nós sabemos que ela é uma SRP. Okay? Ela é absolutamente contínua, né? Ela é ergódica, então é uma SRP. Ergódica, é mixing, etc. Okay? Então isto aqui nos dá uma quantidade infinita de medidas invariantes, que são SRBs, para a transformação que é este produto direto aqui. Ok? Então, existem infinitas medidas SRB distintas. De fato, tantas quanto os pontos do círculo, ou seja, uma quantidade não enumerável. Okay? Mas observem que as bacias destas medidas SRBs, né, são apenas dadas, ou seja, o conjunto de pontos cuja média de Birkhoff converge para uma dada medida SRB, por exemplo aqui, a medida SRB que está suportada aqui, esse conjunto de pontos que converge para lá é exatamente o conjunto de pontos de medida total neste toro. Medida de Lebesgue total aqui. Mas este conjunto é um conjunto que tem medida nula no ambiente, no toro T3. Ok? Então as bacias dessas SRBs, elas cobrem um conjunto de medida de Lebesgue total dentro do WX, né? Mas tem volume zero. Okay? As bacias unidas, de fato, portanto, a união das bacias de todas elas cobre o toro, né? Mas cada uma delas tem medida nula. Okay? É exatamente como se que eu tenho o toro T3, portanto, imaginem um cubo, né? Eu estou fazendo cortes de planos verticais do cubo, em cada plano vertical no cubo, cortado com o cubo, eu tenho um toro, este T2 vezes x, em cada um desses planos verticais eu tenho uma medida SRB, que é a medida de Lebesgue,
né? Elas todas unidas dão o torno inteiro, mas cada uma delas tem medida nula. Em particular, não existe uma medida física para este sistema, porque eu não consigo nenhuma medida invariante cuja bacia seja tudo. Okay? Não é possível conseguir, né? Porque se eu tivesse alguma medida cuja bacia fosse tudo, ou fosse um conjunto de volume positivo no cubo, no T3, né? Então muitas destas bacias tinham que ser idênticas, né? Elas teriam que ser quase todas iguais aqui. E elas não são, elas são todas diferentes, né? Porque cada um destes conjuntos é invariante, é distinto do outro. Então não temos aqui nenhuma medida física, okay? Mas temos uma infinidade de medidas SRPs. Em seguida vamos entrar na prova da desigualdade de Ruel.